Meu nome é Helena Almeida, tenho 32 anos e eu nunca esperei que minha irmã Laura me deserdasse publicamente durante o jantar de aniversário de nossos pais. Por 15 anos, eu acreditei que finalmente havia encontrado minha família definitiva depois de passar por diversos lares adotivos. Naquela noite, no Cantina do Sol, o restaurante onde compartilhamos inúmeras celebrações, aprendi que os laços de sangue falam mais alto que os papéis da adoção. O que deveria ter sido uma reunião alegre tornou-se a noite que redefiniu o conceito de família para mim. Antes de compartilhar o que aconteceu, me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar minha jornada. Na manhã do aniversário dos meus pais, eu estava em meu apartamento no centro de São Paulo, encarando meu reflexo no espelho de corpo inteiro. Aos 32 anos, eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, como consultora financeira sênior na Souza Reis Consultoria Financeira. Eu tinha acabado de receber uma promoção para sócia, que veio com um escritório com vista para a cidade e um aumento substancial. O sucesso me encontrou após anos de trabalho duro, determinação e a estabilidade que os Almeida me deram quando me acolheram em sua casa. Alisei o vestido azul marinho que escolhi para a celebração daquela noite, lembrando do dia em que Thomas e Margarida Almeida assinaram os papéis da adoção. Eu tinha 17 anos, já prestes a sair do sistema depois de passar por 11 lares adotivos desde os 6 anos. A maioria das pessoas não quer adolescentes, especialmente com meu histórico de comportamento retraído e problemas de confiança, mas os Almeida eram diferentes. Você é uma Almeida agora, Helena, Thomas disse, colocando a mão firmemente em meu ombro. Isso não é temporário. É para sempre. Margarida chorou lágrimas de felicidade, me abraçando forte. Podemos ter te encontrado mais tarde do que esperávamos, mas você está exatamente onde deveria estar. A filha biológica deles, Laura, tinha 15 anos na época, 2 anos mais nova que eu. Lembro-me de sua timidez inicial, que deu lugar a uma conversa animada sobre ter uma irmã. Podemos compartilhar roupas e maquiar uma a outra, ela exclamou, mostrando-me sua coleção de revistas para adolescentes e me apresentando às amigas como minha irmã Helena. Pela primeira vez, desde que minha mãe biológica me abandonou, eu me senti segura, desejada. Os Almeida me deram estabilidade durante aqueles anos cruciais em que terminei o ensino médio e fui para a faculdade. Eles compareceram à minha formatura, fizeram festas de aniversário para mim e me incluíram em todos os retratos de família e cartões de Natal. Por 15 anos, eu realmente acreditei que havia encontrado meu lar definitivo. Thomas e Margarida estavam comemorando seu 305º aniversário de casamento hoje. A pandemia manteve nossa família estendida, separada por quase 2 anos, tornando a reunião desta noite no Cantina do Sol, um restaurante sofisticado no centro, ainda mais especial. Todos estariam lá, tia Judite e tio Felipe do lado de Thomas, tia Patrícia e seu marido do lado de Margarida, e todos os primos, 15 pessoas no total. Como surpresa, eu havia combinado de pagar o jantar de todos. A reserva estava em meu nome e eu conversei com o gerente do restaurante para garantir que eles me trouxessem a conta diretamente no final da noite. Era a minha maneira de agradecer à família que me deu tanto. Verifiquei a hora e embrulhei cuidadosamente meu presente, um álbum de fotos personalizado que narrava os 35 anos de união dos meus pais, incluindo os 15 que tive o privilégio de compartilhar com eles. Passei semanas reunindo fotos de parentes, escaneando fotos antigas e escrevendo mensagens pessoais ao lado de cada memória. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha prima Thaís. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Faz muito tempo. Eu sorri, respondendo. Te vejo em breve. Senti muita falta de todos. No táxi a caminho do Cantina do Sol, rolei pelas fotos de família no meu celular. Havia o último Natal antes da pandemia, todos nós com suéteres combinando em frente à lareira. Havia a viagem de verão para Florianópolis há 3 anos, onde Thomas me ensinou a velejar. Minha formatura na faculdade com Margarida, chorando de orgulho. Essas memórias me sustentaram durante o isolamento do lockdown e a pressão do meu trabalho exigente. Meus colegas na Souza Reis notaram minha empolgação com a reunião de família durante toda a semana. Você está praticamente radiante, minha assistente Diana comentou naquela tarde. Este jantar deve ser muito importante para você. Eles são tudo para mim, respondi simplesmente. Depois de perder minha mãe biológica para o vício e nunca conhecer meu pai, a estabilidade e o amor que os Almeida me proporcionaram transformaram minha vida.
Sem eles, eu não teria tido a confiança para me destacar nos estudos, seguir minha carreira ou desenvolver relacionamentos saudáveis. Tudo de bom em minha vida podia ser rastreado até aquele dia em que me tornei Helena Almeida. Cheguei ao Cantina do Sol 30 minutos mais cedo, querendo garantir que tudo estivesse perfeito. O restaurante era tão elegante quanto eu me lembrava, com seus lustres de cristal e toalhas de mesa brancas. Eu havia solicitado a melhor mesa deles, uma mesa redonda em um nicho semi-privativo, com vista para o horizonte de São Paulo ao pôr do sol. Senhorita Almeida, tudo está arranjado como você solicitou. A recepcionista me assegurou enquanto me conduzia à mesa. O champanhe será servido após o prato principal. E anotamos que você cuidará da conta discretamente no final da noite. Agradeci, colocando o presente dos meus pais em uma mesa lateral e um pequeno saco de presente em cada lugar, com chaveiros personalizados com o brasão da família para todos. Meu coração estava cheio de expectativa, imaginando a alegria no rosto dos meus pais quando vissem toda a família reunida depois de tanto tempo. A noite seria perfeita. Meus pais mandaram uma mensagem dizendo que estavam atrasados. Um acidente de trânsito, na Marginal, os deixou parados. Comecem sem nós, meu pai escreveu. Devemos chegar em cerca de 45 minutos. Quando os primeiros membros da família começaram a chegar, fiquei na entrada para cumprimentá-los. Tia Judith e tio Felipe chegaram primeiro, seguidos pelos primos Sofia e Ricardo. Eles pareciam genuinamente felizes em me ver, embora tia Judith imediatamente tenha perguntado: "A Laura ainda não chegou?" enquanto olhava ao redor do restaurante. "Ainda não, mas ela deve chegar em breve", respondi, tentando não deixar que isso me incomodasse, como se eu não fosse suficiente como comitê de boas-vindas. Quando Laura chegou com o marido, Bruno, seu cumprimento para mim foi notavelmente frio, um abraço rápido, mal fazendo contato, e então ela passou por mim para abraçar entusiasticamente tia Judith. "Meu Deus, que saudades de você!" Ela exclamou como se não tivessem feito uma videochamada na semana passada, uma chamada para uma qual eu não fui convidada a participar. "Vamos tirar algumas fotos antes que mamãe e papai cheguem", sugeriu Laura, pegando o celular. Ela posicionou os membros da família em frente à elegante lareira do restaurante, direcionando onde cada um deveria ficar. Quando me movi para me juntar ao grupo, ela disse: "Ah, Helena, você se importaria de tirar a foto? Você tem os braços mais longos." Eu obedeci, tirando várias fotos antes de sugerir: "Agora me deixem entrar em uma também." "Na verdade, vamos tirar algumas só dos primos primeiro." Laura redirecionou, pegando o telefone de mim. De alguma forma, quando terminamos de passar por várias combinações de pessoas, eu só consegui aparecer em 2 fotos, ambas às vezes posicionada de forma estranha na borda, onde eu poderia ser facilmente cortada mais tarde. Quando nos sentamos à mesa, tia Judith voltou sua atenção para mim. "Então, Helena, você já tentou encontrar sua família biológica?" Eu estava assistindo a um documentário sobre adotados se reunindo com seus pais biológicos. Coisas fascinantes. Fiquei um pouco tensa, mas mantive o sorriso. "Não, eu não fui atrás disso. Os Almeida são minha família." "Mas você não tem curiosidade sobre seu histórico médico, sua herança, suas raízes de verdade?" Ela insistiu. Antes que eu pudesse responder, Laura interveio. "Falando em herança de família, papai finalmente concordou em discutir o que vai acontecer com a coleção de joias da vovó Almeida. Você sabe como é importante que essas peças fiquem com parentes de sangue que possam passá-las de geração em geração." Senti uma pequena pontada com suas palavras, mas disse a mim mesma que ela provavelmente não queria dizer nada com isso. Ainda assim, não pude deixar de notar como a conversa mudava sempre que eu tentava participar. Quando mencionei uma memória de infância de umas férias em família em Ilhabela, Laura rapidamente me corrigiu. "Isso foi no verão antes de você chegar, Helena. Você está pensando em outra viagem." Mas eu não estava. Eu tinha as fotos para provar. No entanto, em vez de contradizê-la na frente de todos, eu simplesmente assenti e fiquei em silêncio. Do outro lado da mesa, vi Laura sussurrando algo para nossa prima Thaís, que então olhou para mim com uma expressão de pena antes de desviar o olhar rapidamente. O que Laura havia dito a ela? O mal-estar que eu tentava ignorar ficou mais forte. Quando tentei ajudar com a organização dos assentos à medida que mais parentes chegavam, sugerindo que mantivéssemos os lugares perto da cabeceira da mesa para nossos pais, Laura me ignorou. "Eu já organizei os lugares. Mamãe me pediu especificamente para cuidar disso", disse ela,
Embora eu soubesse que eu tinha sido a pessoa que coordenou a maior parte dos planos do aniversário com nossa mãe. Enquanto nossos tios e tias perguntavam sobre a hora de chegada dos nossos pais, notei que eles dirigiam suas perguntas a Laura em vez de a mim, apesar de eu ser quem estava trocando mensagens com eles. Era como se eu tivesse sido silenciosamente rebaixada de filha para uma conhecida distante aos olhos deles. Então, ouvi o tio Felipe comentando com a tia Patrícia. A Laura é tão parecida com a Margarida, não é? Os genes da família Almeida realmente se destacam. Uma observação normal, talvez, mas a maneira como ambos olharam para mim depois fez parecer intencional. Tomei um gole de água, tentando acalmar o nó crescente em meu estômago. Eu estava sendo sensível demais. Certamente, esta noite era sobre celebrar meus pais, não sobre mim. No entanto, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Quando Laura pegou um cartão de lugar e o colocou na extremidade da mesa, vi meu nome escrito em sua caligrafia floreada. Ela me posicionou o mais longe possível de nossos pais, enquanto se colocava diretamente entre eles. Achei que não teríamos cartões de lugar, eu disse baixinho. Ah, eu só fiz alguns para garantir que todos os importantes tenham o lugar certo. Laura respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Enquanto esperávamos por nossos pais, Laura pegou um álbum de fotos de família que eu nunca tinha visto antes. Olhem o que eu montei para a mamãe e o papai, ela anunciou com orgulho, passando-o pela mesa. Eu me inclinei para olhar enquanto ele circulava, notando imediatamente que muitos dos eventos familiares retratados incluíam fotos em que eu estava presente. No entanto, eu estava ausente na versão do álbum. Havia nossa viagem à Foz do Iguaçu a 3 verões, uma foto que eu lembrava especificamente porque um estranho gentil a tirou de nós 4. No entanto, no álbum de Laura, a foto mostrava apenas ela com nossos pais. Meu coração afundou quando percebi que isso não era coincidência. Laura havia selecionado sistematicamente fotos que me excluíam, ou pior, me editado para fora. A narrativa que ela estava criando apagava 15 anos da minha vida com os Almeida. E, com base nos comentários de admiração de nossos parentes, ninguém mais achou isso estranho ou preocupante. Quando me desculpei para ir ao banheiro, parei por um momento para me apoiar na pia, respirando fundo. A noite mal havia começado, e eu já estava lutando contra as lágrimas. Todos os meus preparativos cuidadosos, coordenar com o restaurante, providenciar o pagamento da conta, selecionar presentes atenciosos, de repente pareciam ingênuos. Havia uma corrente subterrânea aqui que eu não havia antecipado, e me senti terrivelmente despreparada para navegar por ela. Recomponha-se, sussurrei para o meu reflexo. Isto é sobre mamãe e papai, não sobre você ou Laura. Mas ao voltar à mesa, não pude deixar de me perguntar se a família que eu acreditava ser minha por 15 anos tinha sido uma ilusão o tempo todo. As elegantes portas do restaurante se abriram para revelar meus pais finalmente chegando. Thomas, distinto em seu terno sob medida, e Margarida, radiante em um vestido vinho que eu a ajudei a escolher no mês passado. Levantei-me, indo em direção a eles com os braços abertos, mas Laura de alguma forma os alcançou primeiro, abraçando-os com força. Mãe, pai, feliz aniversário! Ela exclamou em voz alta, chamando a atenção dos clientes próximos. Quando finalmente chegou a minha vez de cumprimentá-los, seus abraços pareceram mais breves, mais distraídos. Meu pai deu um tapinha no meu ombro distraidamente enquanto examinava a mesa para ver quem mais havia chegado. O abraço caloroso habitual da minha mãe foi substituído por um beijo rápido na bochecha, enquanto seus olhos seguiam Laura. Helena, você está bonita, disse ela antes de se virar para admirar o vestido de Laura em detalhes. Oh, querida, você está usando os brincos que a vovó Almeida lhe deu. Eles ficam deslumbrantes com esse decote. Voltamos à mesa, onde descobri que Laura havia reorganizado os assentos novamente, conseguindo de alguma forma colocar ela e Bruno diretamente ao lado de nossos pais. Eu me vi espremida entre o tio Felipe e o novo namorado de uma prima que eu nunca tinha conhecido antes. Enquanto as entradas eram servidas, Laura dominava a conversa. Lembram quando fomos a Portugal para o 25º aniversário da mamãe e do papai? Aquelas viagens em família eram tão especiais, apenas nós 3 explorando Lisboa juntos. Eu franzi a testa ligeiramente. Aquele foi o 27º aniversário deles, e eu também estava lá.
Tenho fotos de nós 4 na Torre de Belém. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa até que Laura riu levemente. Ah, Helena, você está pensando na nossa viagem a Curitiba naquele mesmo ano. É fácil cometer esse erro. Mas não foi um erro. Eu me lembrava claramente de aprender a dizer pastel de nata e meu pai me fotografando com minha mãe no Mosteiro dos Jerônimos. No entanto, vários parentes estavam concordando com Laura, como se minhas memórias fossem as fabricadas. Quando chegou a hora dos presentes, peguei o álbum de fotos que eu havia criado com tanto cuidado. Mãe, pai, eu queria dar a vocês algo que capturasse 35 anos incríveis. Na verdade, interrompeu Laura, levantando-se dramaticamente, Bruno e eu temos algo especial para compartilhar primeiro. Ela apresentou um vaso de cristal elaborado que imediatamente capturou a atenção de todos. Este é um vidro veneziano soprado à mão, do mesmo artista que fez a peça que a vovó Almeida deixou para a mamãe, explicou ela. Eu queria que vocês tivessem um conjunto combinando que representasse nossa herança familiar. Meu álbum de fotos, cuidadosamente elaborado, ficou esquecido ao meu lado, enquanto Laura continuava. E não é só isso. Eu estive trabalhando em algo ainda mais significativo. Ela pegou um livro elegantemente encadernado. Eu rastreei a genealogia da nossa família por 7 gerações. Descobri que somos descendentes diretos de uma das famílias tradicionais de São Paulo. Nosso sangue corre fundo na história desta cidade. Sangue corre fundo ecoou em meus ouvidos enquanto os parentes passavam animadamente o livro de genealogia, exclamando sobre traços físicos compartilhados e conexões históricas que, por definição, me excluíam completamente. Uma memória surgiu de anos atrás, pouco depois da minha adoção. Laura, então com 16 anos, esbravejando comigo durante uma pequena discussão. Você não é uma Almeida de verdade, de qualquer maneira. Ela pediu desculpas imediatamente, e eu atribuí isso à rivalidade normal de irmãs adolescentes. Agora, eu me perguntava se aquele momento havia revelado seus verdadeiros sentimentos o tempo todo. Conforme o jantar prosseguia, notei que Laura continuava trocando olhares significativos com vários membros da família. Ela teria falado com eles em particular antes de hoje à noite, preparando o cenário para o que quer que estivesse acontecendo. Minhas suspeitas cresceram quando Bruno, marido de Laura, há 3 anos, fez o que ele claramente achava que era uma observação humorística. Sabe o que dizem? Você pode escolher seus amigos, mas tem que aguentar a família. Bem, a menos que você seja o escolhido, certo, Helena? Ele riu, olhando ao redor da mesa com expectativa. Vários parentes riram desconfortavelmente, enquanto outros evitavam meu olhar. A implicação era clara. Eu não era automaticamente parte deles. Eu era condicional, provisória, uma Almeida por papelada, não por direito. Quando finalmente encontrei um momento para mencionar minha recente promoção no trabalho, Laura imediatamente interrompeu. Falando em trabalho, eu contei a todos que o Bruno está sendo considerado para chefe da residência cirúrgica, o médico mais jovem a ser considerado para a posição no Hospital Sírio-Libanês. Mais uma vez, minha notícia passou despercebida enquanto a família parabenizava Bruno. Recostei-me na cadeira, a empolgação que senti em compartilhar minha conquista agora esvaziada. Durante o prato principal, minha prima Thaís se inclinou em um momento em que os outros estavam distraídos. Ei, eu queria saber se está tudo bem com você financeiramente. Ela sussurrou. O quê? Sim, claro. Por que você perguntaria isso? Ela pareceu envergonhada. É que a Laura mencionou que você estava passando por dificuldades desde a pandemia. Ela disse que você talvez precisasse pedir dinheiro emprestado, mas era orgulhosa demais para pedir. É por isso que ela sugeriu que todos nós fôssemos sensíveis sobre tópicos financeiros hoje à noite. Fiquei em silêncio, chocada. Nada poderia estar mais longe da verdade. Minha empresa prosperou durante a volatilidade do mercado na pandemia e minha recente promoção veio com um bônus substancial. Por que Laura espalharia tal desinformação? Antes que eu pudesse processar essa revelação, tia Judite estava comentando em voz alta. Margarida, a Laura está à sua cara quando você tinha a idade dela. Eu estava vendo fotos antigas recentemente e a semelhança é impressionante. Aqueles olhos e sorriso dos Almeida. É notável como os traços são passados. Margarida sorriu com orgulho,
enquanto Laura se deleitava com a comparação. Ninguém parecia notar ou se importar com a exclusão implícita em tais observações. A lealdade familiar é tão importante hoje em dia, disse Laura, seus olhos se desviando significativamente em minha direção. Saber com quem você pode realmente contar quando as coisas ficam difíceis. Quando peguei meu copo de água, Bruno gesticulou expansivamente, acidentalmente, derrubando seu vinho tinto. O líquido escuro se espalhou rapidamente pela toalha de mesa branca e em meu vestido. Oh, não! Exclamou Laura, limpando ineficazmente a mancha com um guardanapo seco, piorando em vez de melhorar. Que pena do seu vestido, Helena. Você deveria ir tentar limpar isso. A falta de sinceridade em sua voz era inconfundível. Isso não era preocupação, era satisfação. Desculpei-me para ir ao banheiro novamente, desta vez passando vários minutos tentando salvar meu vestido. Enquanto limpava a mancha de vinho com água fria, encarei meu reflexo. Meus olhos tinham uma expressão ferida que eu não via desde meus dias em lares adotivos. O olhar de alguém tentando desesperadamente pertencer a um lugar onde não era desejado. Por 15 anos, eu acreditei que era uma Almeida. Eu acreditei nos certificados de adoção e nas fotos de família e nos "eu te amo" trocados nos feriados. Eu acreditei que estava em casa, parada naquele elegante banheiro de restaurante. De repente, eu não tinha mais certeza do que acreditar. Isto é sobre mamãe e papai. Lembrei a mim mesma firmemente. O aniversário deles merece ser celebrado, independentemente do jogo que Laura está jogando. Com determinação renovada, sequei as mãos e endireitei os ombros. Eu passaria por este jantar com graça e dignidade. Recusei-me a deixar o comportamento de Laura arruinar este marco importante para as pessoas que me deram um lar quando eu não tinha nenhum. Eu só não imaginava o quanto a noite estava prestes a piorar. Quando voltei à mesa, descobri que os assentos haviam sido reorganizados mais uma vez. Minha cadeira tinha sido movida para o canto da mesa, parcialmente atrás de uma coluna decorativa. O arranjo circular e íntimo que eu havia solicitado especificamente ao fazer a reserva tinha sido alterado para uma configuração retangular, com meus pais na cabeceira, cercados por Laura e seu marido, comigo relegada ao que parecia ser um lugar secundário. Precisávamos de mais espaço, explicou Laura com um encolher de ombros quando notou minha confusão. Assim funciona melhor para todos. Silenciosamente, ocupei meu novo assento, agora achando difícil até mesmo ver alguns membros da família sem me inclinar desajeitadamente ao redor da coluna. O garçom se aproximou com os pratos principais, tendo que se esticar desconfortavelmente para colocar meu prato em sua posição estranha. Enquanto todos começavam a comer, Laura se levantou, batendo com uma colher em sua taça. O som cristalino silenciou a conversa, e todos os olhos se voltaram para ela. Gostaria de fazer um brinde aos pais mais incríveis que alguém poderia pedir. Ela começou, sua voz ecoando pelo restaurante. Pai, mãe, 35 anos de casamento é uma conquista incrível. Vocês me mostraram o que é o amor verdadeiro, o que a família realmente significa. Ela ergueu a taça mais alto. A família Almeida tem uma herança orgulhosa, que se estende por gerações. Viemos de uma linhagem de pessoas fortes e dedicadas que entendem que o sangue é mais grosso que a água. Seus olhos piscaram brevemente para mim antes de continuar. Que entendem que família não é apenas uma palavra, é um vínculo que nos conecta através do nosso DNA compartilhado, através dos traços que passamos, através da história que corre em nossas veias. Vários parentes assentiram com apreço, aparentemente alheios à natureza pontiaguda de suas palavras. Meus pais sorriram para sua filha biológica, suas expressões calorosas de orgulho. A Thomas e Margarida Almeida, concluiu Laura, obrigada pelo legado que vocês criaram para a nossa linhagem familiar, que continuará por gerações. Todos ergueram suas taças em uníssono. A Thomas e Margarida. Levantei minha taça também, então reuni coragem para acrescentar ao brinde. Eu também gostaria de dizer... Ah, e mais uma coisa... Laura falou por cima de mim, sem sequer reconhecer que eu havia começado a falar. Bruno e eu estávamos esperando o momento perfeito para compartilhar uma notícia. Ela fez uma pausa dramática, criando expectativa. Estamos grávidos. Mãe, pai, vocês serão avós neste inverno. A mesa explodiu em exclamações animadas e parabéns. Minha mãe começou a chorar de alegria, enquanto meu pai se levantou para abraçar Laura e apertar a mão de Bruno vigorosamente. Na comoção, ninguém se lembrou de que eu estava prestes a falar.
Enquanto a empolgação diminuía, conversas surgiram ao redor da mesa, todas centradas na gravidez de Laura. De quantos meses ela estava? Eles queriam um menino ou uma menina? Já haviam pensado em nomes? Estamos pensando em Thomas para um menino, em homenagem ao papai, claro, anunciou Laura, e Margarida para uma menina, em homenagem à mamãe. Manter esses nomes de família vivos é muito importante para nós. Meu primo Ricardo ergueu a taça novamente. A próxima geração de verdadeiros Almeidas. Eu fiquei em silêncio. A comida intocada no meu prato esfriando. 15 anos acreditando que eu pertencia haviam sido sistematicamente desmantelados ao longo de um único jantar. Cada comentário, cada brinde, cada história compartilhada parecia projetada para enfatizar uma mensagem clara. Eu não era e nunca seria um membro real desta família. Então veio o momento que alteraria permanentemente meu relacionamento com os Almeida. Laura, ainda radiante com a empolgação do anúncio de sua gravidez, olhou diretamente para mim do outro lado da mesa. Com todos os parentes assistindo, ela disse em voz alta: Helena, por que você não procura outra mesa? Esta é para a família, não para meninas adotadas. O restaurante pareceu ficar em silêncio ao nosso redor. Em mesas próximas, as conversas vacilaram, enquanto os clientes se viravam para observar a cena desconfortável se desenrolando. Laura continuou, sua voz soando claramente no silêncio repentino. Quero dizer, é ótimo que mamãe e papai te acolheram quando você precisava de um lugar para ficar, mas esta é uma celebração da nossa linhagem familiar, nossa herança, nosso sangue. Você não se encaixa realmente nessa narrativa, não é? Eu a encarei em choque, incapaz de processar que ela realmente havia dito aquelas palavras em voz alta, em público, no aniversário de nossos pais. Virei-me para Thomas e Margarida, esperando que eles se opusessem, me defendessem, lembrassem a todos que eu também era filha deles. Mas eles não o fizeram. Meu pai estudou seu prato atentamente, de repente muito interessado em cortar um pedaço de bife. Minha mãe mexia em seu guardanapo, com os olhos baixos. Nenhum dos dois se manifestou. Tia Judite deu uma risada desconfortável. Laura sempre diz o que pensa, não é? Tio Felipe concordou. Os Almeida nunca foram de dourar a pílula. Sempre diretos. A prima Thaís parecia desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Bruno sorriu de lado, com o braço em volta dos ombros de Laura, em aparente apoio. Apenas a jovem Sofia, com 19 anos, a prima mais nova presente, mostrou algum sinal de angústia com o que estava acontecendo. Seus olhos arregalados, de consternação. Por dentro, eu estava desmoronando. 15 anos de segurança, de pertencimento, de identidade familiar, tudo revelado como uma ilusão em um único momento devastador. A dor era física, um peso esmagador no peito, dificultando a respiração. Minhas mãos tremiam sob a mesa e eu as pressionei contra minhas coxas para firmá-las. Mas, externamente, permaneci composta. Anos no sistema de adoção me ensinaram a mascarar a dor, a nunca deixar os outros verem a vulnerabilidade. Eu não daria a Laura a satisfação de me ver desmoronar. Entendo, eu disse baixinho, minha voz de alguma forma permanecendo firme, apesar do terremoto que ocorria dentro de mim. Obrigada por esclarecer qual é o meu lugar. Eu podia sentir todos os olhos no restaurante em mim. Os outros clientes, os garçons, todos testemunhando minha rejeição pública. Alguns desviavam o olhar com vergonha alheia. Outros assistiam com a fascinação mórbida de quem passa por um acidente de carro. Naquele momento, memórias passaram rapidamente pela minha mente. Margarida me ensinando a fazer sua famosa torta de maçã. Thomas me ajudando a me mudar para o dormitório da faculdade. Natais em família. Com meias penduradas para cada um de nós, meu nome bordado igual ao de Laura. O dia em que me adotaram oficialmente, dizendo que eu sempre teria um lar com eles. Você é uma Almeida agora, Thomas havia prometido. Teria sido sempre uma mentira. O garçom se aproximou de nossa mesa, sua expressão profissionalmente neutra, apesar de ter testemunhado a cena desconfortável. Está tudo bem por aqui? Ele perguntou, olhando ao redor com incerteza. Está tudo ótimo, respondeu Laura antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Estamos comemorando o aniversário dos meus pais e o anúncio da minha gravidez. O garçom assentiu, claramente ansioso para escapar da tensão.
Quando ele se virou para sair, tomei uma decisão. Na verdade, eu disse, minha voz mais forte agora. Eu gostaria da conta, por favor. O papai vai cuidar disso mais tarde. Interrompeu Laura. Não, eu disse com firmeza. Eu gostaria da conta completa de toda a mesa agora, por favor. O garçom olhou entre nós, confuso. É tudo por minha conta esta noite. Esclareci, fazendo contato visual com ele. Para a mesa inteira. Cada pessoa, cada prato, cada bebida. Ele assentiu em compreensão e se retirou para preparar a conta. A família continuou suas conversas como se nada de incomum tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de ser publicamente expulsa de suas fileiras. Laura começou a contar histórias sobre seus sintomas de gravidez, mantendo a atenção firmemente em si mesma. Meus pais, que me criaram por 15 anos, que me prometeram um lar para sempre, não disseram nada em minha defesa. Eles simplesmente continuaram, rindo das piadas de Laura, discutindo nomes de bebês, fingindo que eu não estava sentada ali com meu mundo desmoronando. Eu permaneci perfeitamente imóvel, com as costas retas, minha expressão neutra, mesmo sentindo algo dentro de mim se quebrando irreparavelmente. A identidade que eu construí como Helena Almeida estava sendo arrancada na frente de uma audiência e as pessoas que deveriam me proteger estavam participando da minha humilhação. O garçom voltou com uma pasta de couro, colocando-a discretamente na minha frente. Dentro estava a conta para 15 pessoas, incluindo vários pratos e vinhos caros que Laura havia pedido durante a noite. O total, R$ 14.850. Olhei para o valor sem vacilar, embora representasse uma quantia significativa, mesmo com minha recente promoção. Sem hesitar, peguei meu cartão de crédito e o coloquei na pasta, assinando o recibo com a mão firme quando o garçom voltou. Enquanto tomava um último gole de água, eu não havia tocado no vinho a noite toda. Aceitei que aquele momento marcava o fim de um capítulo da minha vida e o começo de outro. A fantasia de ser uma Almeida havia acabado. Era hora de encarar a realidade. Mas a realidade tinha mais uma surpresa guardada para mim. Só um momento, por favor. Veio uma voz familiar de trás da minha cadeira. Virei-me para ver Gabriela Martinez ao lado do garçom, sua presença comandando a atenção imediata de todos na mesa. Aos 45 anos, Gabriela exalava confiança e autoridade em seu terno sob medida, com os cabelos escuros presos em um coque elegante. Helena, achei que era você, disse ela calorosamente, colocando a mão no meu ombro. Eu estava no meu escritório, revisando os números do trimestre, quando o Carlos me disse que você estava aqui. A família observava confusa, enquanto Gabriela, claramente alguém importante no restaurante, me cumprimentava com tanta familiaridade. Pessoal, esta é Gabriela Martinez, expliquei, encontrando minha voz novamente. Ela é a dona do Cantina do Sol. E de outros 4 restaurantes em São Paulo, acrescentou Gabriela com um sorriso, embora eu não pudesse fazer isso sem a expertise financeira da minha sócia. Ela apertou meu ombro afetuosamente. A expressão presunçosa de Laura vacilou. Sócia? A Helena não contou a vocês? Gabriela pareceu surpresa. Ela é minha consultora financeira há anos, mas durante a pandemia, quando os restaurantes estavam com dificuldades, a Helena me abordou com uma oportunidade de investimento. Ela agora possui 30% do Grupo Martinez de Hospitalidade. O choque ao redor da mesa era palpável. A boca da minha mãe literalmente se abriu, enquanto meu pai se endireitou na cadeira, de repente prestando atenção. Aquela última injeção de capital nos permitiu não apenas superar a pandemia, mas expandir, continuou Gabriela, aparentemente alheia à atenção. A nova unidade em Campinas está superando todas as projeções e a inauguração em Curitiba no próximo mês já está totalmente reservada para as primeiras 3 semanas. O rosto de Laura perdeu a cor. A Helena é dona deste restaurante? E dos outros 4, corrigiu Gabriela alegremente, embora ela seja modesta demais para falar sobre isso, geralmente. Helena prefere focar em ajudar seus clientes a construir seu próprio sucesso. Meus pais trocaram olhares, finalmente quebrando o silêncio. Helena, você nunca nos contou sobre este investimento, disse minha mãe, sua voz carregando uma nota de mágoa que parecia totalmente hipócrita após seu silêncio anterior. O que exatamente está acontecendo aqui? Perguntou meu pai, olhando entre Gabriela e eu com um interesse renovado.
Antes que eu pudesse responder, Gabriela continuou. A Helena salvou este restaurante, Sr. Almeida. Quando os bancos estavam recusando empréstimos para o setor de hospitalidade, ela estruturou um financiamento de private equity que manteve todos os meus 173 funcionários na folha de pagamento durante os lockdowns. Nenhuma pessoa perdeu seu plano de saúde durante a pior crise de saúde de nossas vidas. Como se fosse combinado, vários membros da equipe se aproximaram de nossa mesa. Carlos, o chefe de cozinha, acenou respeitosamente para mim. Senhorita Almeida, que bom vê-la novamente. Aquele investimento nos novos equipamentos de cozinha revolucionou nossa eficiência. O sommelier se adiantou em seguida. Senhorita Almeida, eu queria agradecer por aprovar essa expansão do nosso programa de vinhos. A série de colecionador tem sido extraordinariamente bem-sucedida. Um por um, membros-chave da equipe vieram me cumprimentar, cada um expressando gratidão por melhorias específicas que eu ajudei a implementar. Durante todo o tempo, minha família, as pessoas que minutos antes me descartaram como não sendo verdadeiramente uma delas, observavam em silêncio atônito. A confiança anterior de Laura havia evaporado completamente, substituída por um desconforto visível à medida que a dinâmica de poder mudava drasticamente. Bruno olhava entre sua esposa e eu, claramente recalculando sua avaliação de sua cunhada. Levantei-me, encontrando força no respeito que esses profissionais dedicados me mostravam, respeito conquistado através de ações, não de acidentes de nascimento. Gabriela, obrigada por vir dizer olá. Acabei de pagar a conta do jantar de aniversário dos meus pais. Gabriela olhou para a pasta de couro na mesa, depois de volta para mim com compreensão nos olhos. Ela me conhecia o suficiente para ler nas entrelinhas da situação. De jeito nenhum, disse ela com firmeza, pegando a pasta. Os donos do Grupo Martinez de Hospitalidade não pagam por refeições em seus próprios estabelecimentos. Este jantar é por conta da casa, como uma celebração do aniversário de seus pais. Ela rasgou o recibo ao meio com um floreio, entregando os pedaços ao garçom. O Carlos preparou uma sobremesa especial para a ocasião. Por favor, aproveitem o resto da noite. Enquanto a equipe se dispersava de volta às suas funções, permaneci de pé, finalmente pronta para me dirigir à família que acabara de me rejeitar. Por 15 anos, comecei, minha voz baixa, mas clara. Eu tentei conquistar meu lugar nesta mesa. Busquei sua aprovação, sua aceitação, seu amor. Acreditei que se eu fosse bem-sucedida o suficiente, gentil o suficiente, generosa o suficiente, vocês eventualmente me veriam como uma verdadeira Almeida. Olhei para cada pessoa, terminando com meus pais. Esta noite me mostrou que nenhuma conquista, nenhuma contribuição, nenhuma quantidade de amor da minha parte jamais será suficiente para superar o fato de que não compartilhamos DNA. Laura se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, não parecendo mais triunfante. Quero agradecer a todos por esta clareza, continuei. É doloroso, mas necessário. Agora entendo que estive tentando pertencer a um lugar onde o pertencimento completo nunca foi possível. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Helena, você está exagerando. Claro que você faz parte da família. Faço? Perguntei simplesmente. Quando Laura disse que eu deveria procurar outra mesa porque não sou da família, nenhum de vocês a contradisse. Incluindo você, pai. Incluindo você, mãe. Eles não tiveram resposta para essa verdade simples. Parabéns pelos 35 anos de casamento, disse eu aos meus pais. E parabéns pela gravidez, Laura. Desejo a todos o melhor. Virei-me para Gabriela, que permaneceu ao meu lado de forma solidária. Acho que vou procurar outra mesa agora. Quando me virei para sair, Bruno de repente falou. Helena, espere. Suas conexões na indústria de restaurantes poderiam ser muito valiosas para a nossa família. Talvez devêssemos conversar sobre oportunidades de colaboração. A tentativa transparente de agora capitalizar meu sucesso, depois de participar da minha humilhação, foi tão grotesca que nem sequer a dignifiquei com uma resposta direta. Ser proprietária tem seus privilégios, eu disse em vez disso. Por exemplo, posso garantir que Bruno Thornton nunca mais consiga uma reserva em qualquer propriedade do Grupo Martinez de Hospitalidade. Gabriela assentiu secamente. Vou atualizar nosso sistema imediatamente. À medida que as implicações disso se assentavam, que Bruno seria colocado na lista negra de 5 dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo, vários membros da família começaram a reconsiderar suas posições. Helena, querida, você sabe que Laura às vezes fala sem pensar.
ofereceu tia Judite, hesitante. E nós pensamos em você como família, acrescentou tio Felipe, à nossa maneira. Mas era tarde demais para tais garantias vazias. A verdade havia sido revelada e não havia como voltar atrás. A família que nunca me aceitou de verdade estava agora se esforçando para manter conexões com a empresária de sucesso que haviam dispensado como a forasteira adotada. Naquele momento, de pé, altiva, enquanto eles se sentavam em um silêncio desconfortável, senti uma profunda mudança dentro de mim. A necessidade desesperada de pertencer, de ser aceita por essas pessoas, começou a se dissolver. Em seu lugar veio algo inesperado: liberdade. Agradeço o interesse repentino no meu sucesso nos negócios. Eu disse uniformemente. Mas temo que não é assim que os relacionamentos funcionam. Eles não são transacionais. Não se baseiam no que alguém pode fazer por você quando é conveniente. Minhas palavras caíram pesadamente no silêncio que se instalou em nossa seção do restaurante. Até mesmo as mesas próximas ficaram quietas, os clientes fingindo não ouvir, enquanto claramente prestavam atenção a cada palavra. Helena, começou minha mãe, sua voz tremendo ligeiramente. Nós te amamos. Você sabe disso. Olhei para ela. Esta mulher que escovou meu cabelo quando eu estava doente com gripe no meu primeiro ano com eles, que me ajudou a escolher meu vestido de formatura, que ficou em silêncio enquanto sua filha biológica me dizia que eu não pertencia. Acredito que você me ama à sua maneira, respondi suavemente. Mas amor sem respeito, sem defesa, sem inclusão verdadeira, isso não é suficiente. Não mais. Gabriela tocou meu cotovelo gentilmente. Helena, há algumas pessoas no bar que estão esperando para te surpreender. Gostaria de se juntar a elas? Olhei em direção à área do bar e vi vários rostos familiares fingindo não assistir ao drama que se desenrolava. Minha assistente Diana estava lá, junto com meus colegas Tiago e Marina da Souza N. Reis. Minha melhor amiga, Clara, que me conhecia desde a faculdade, acenou discretamente. Você organizou uma comemoração surpresa? Perguntei a Gabriela. Claro, respondeu ela. Estamos planejando há semanas. Sua família do trabalho queria celebrar sua promoção adequadamente. O contraste não poderia ser mais gritante entre as pessoas que se reuniram especificamente para celebrar minha conquista e a família que nem sequer conseguiu reconhecê-la. Eu adoraria me juntar a eles, eu disse, sentindo o peso sair dos meus ombros a cada passo para longe da mesa dos Almeida. Quando me virei para sair, senti um leve toque no meu braço. Era Sofia, a prima mais nova, seus olhos cheios de angústia genuína. Posso falar com você por 1 minuto? Ela perguntou baixinho. Afastamo-nos da mesa juntas, encontrando um canto tranquilo perto da elegante escadaria do restaurante. Sinto muito pelo que aconteceu, disse Sofia, sua voz baixa, mas intensa. O jeito que a Laura falou com você foi horrível, e eu deveria ter dito alguma coisa. Estudei seu rosto jovem, vendo uma sinceridade que estava ausente nos outros. A Laura tem falado com todo mundo há semanas, continuou Sofia, contando todas essas histórias sobre você, que você tinha ciúmes dela, que só estava usando a família para conexões, que estava mentindo sobre seu emprego. Nada disso é verdade, eu disse baixinho. Eu sei, respondeu Sofia. Eu nunca acreditei, mas a Laura pode ser persuasiva. E a tia Margarida e o tio Thomas nunca a contradisseram, então as pessoas começaram a aceitar a versão dela. Por que ela está fazendo isso? Fiz a pergunta que ardia dentro de mim a noite toda. Sofia hesitou. Ela sempre teve ciúmes de você, do seu sucesso, da sua independência. Quando você foi para a faculdade, tia Margarida e tio Thomas estavam tão orgulhosos, falando de você constantemente. Laura odiava isso. E agora que está grávida, ela parece determinada a garantir sua posição como a única filha de verdade. As peças se encaixaram. O comportamento de Laura não era novo, era simplesmente o culminar de um ressentimento que vinha se acumulando por anos, agora encorajado pela vantagem que ela acreditava que sua gravidez lhe dava. Obrigada por me contar isso, eu disse, genuinamente tocada pela coragem de Sofia. Estou me inscrevendo para as faculdades agora, ela admitiu. Cursos de finanças, na verdade. Sempre admirei sua carreira. Seria ok se eu ainda te procurasse às vezes para pedir conselhos? Naquele momento, olhando para esta jovem que escolheu a integridade em vez da pressão familiar, percebi que conexões significativas não eram definidas por sangue ou papéis de adoção.
Elas eram construídas com base no respeito, honestidade e apoio mútuo. Eu adoraria, eu disse a ela, escrevendo meu e-mail pessoal em um cartão de visita. E Sofia, obrigada por ser a única pessoa naquela mesa com a coragem de dizer a verdade. Com isso, afastei-me da celebração de aniversário dos Almeida e fui em direção ao grupo que me esperava no bar. Ao me aproximar, eles explodiram em aplausos. Aí está ela, a mais nova sócia da Souza e Reis, gritou Tiago, erguendo uma taça de champanhe. Diana correu para me abraçar. Estávamos esperando há séculos. Comecei a pensar que você nunca mais sairia daquele jantar de família. Jantar de família, repeti suavemente. A frase, de repente, tinha um novo significado. Gabriela me conduziu a uma sala de jantar privativa atrás do bar, onde uma celebração havia sido organizada. Uma faixa dizendo "Parabéns, Helena" pendia em uma parede e uma pequena mesa de presentes estava no canto. Estamos muito orgulhosos de você, disse Marina, me entregando uma taça de champanhe, a sócia mais jovem da história da empresa. Enquanto meus colegas e amigos me cercavam com entusiasmo genuíno por minha conquista, o contraste com o jantar que eu acabara de deixar tornou-se ainda mais pronunciado. Aqui, ninguém questionava meu direito de ser celebrada. Ninguém minava minhas realizações ou desconsiderava minhas contribuições. Eu pedi sua sobremesa favorita, disse Clara, passando o braço pelo meu. Aquela coisa ridícula de chocolate com folha de ouro que custa o mesmo que um carro pequeno. Eu ri, sentindo a tensão da noite começar a se dissipar. Você me conhece bem demais. Claro que conheço. Somos amigas há 12 anos, respondeu ela, depois baixou a voz. Você está bem? Parece abalada. Hesitei, não querendo trazer meu drama pessoal para esta celebração profissional. Mas Clara era minha amiga mais próxima desde o primeiro ano da faculdade. Se alguém entenderia, era ela. Meu jantar de família foi desafiador, admiti. Conto depois. Clara apertou meu braço. O que quer que tenha acontecido, você está com seu pessoal agora. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era da minha mãe. Helena, por favor, volte para a mesa. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Olhei para essa mensagem por um longo momento, depois silenciei meu celular e o coloquei de volta na bolsa. Qualquer conversa que precisasse acontecer com os Almeida não seria esta noite. Esta noite era para celebrar com pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era. Conforme a noite avançava, Gabriela compartilhava histórias de nossa parceria de negócios, detalhando como minhas estratégias financeiras salvaram não apenas seus restaurantes, mas vários outros negócios locais durante a pandemia. Meus colegas brindaram à minha promoção e aos clientes que eu mentorei. Clara relembrou nossos dias de faculdade, como eu sempre fui a pessoa com um plano de 5 anos, enquanto ela estava apenas tentando chegar à sexta-feira sem reprovar em cálculo. Naquele círculo caloroso de conexão autêntica, comecei a processar a revelação dolorosa do jantar de família. Os Almeida me deram um lar durante anos cruciais. Sim, mas nunca me deram totalmente o pertencimento incondicional que eu busquei. Talvez isso tenha sido demais para esperar de uma adoção que ocorreu quando eu já tinha 17 anos, velha o suficiente para ser moldada por anos de abandono e lares temporários. Mas aqui, entre essas pessoas que escolheram estar na minha vida, que celebraram meus sucessos e me apoiaram nos desafios, encontrei algo tão valioso quanto. Não uma família substituta, mas uma comunidade de minha própria criação. Pessoas conectadas a mim não por obrigação ou documentação, mas por afeto genuíno e respeito mútuo. Gabriela me chamou de lado enquanto a sobremesa estava sendo servida. Espero que não se importe por eu ter interrompido mais cedo. A expressão em seu rosto quando cheguei, pude ver que algo estava muito errado. Obrigada por isso, eu disse sinceramente. Seu timing foi providencial. Ela assentiu, sua expressão ficando séria. Eu reconheci aquele olhar, sabe? Eu o vi no espelho muitas vezes depois que minha própria família me rejeitou por escolher uma carreira em vez do casamento que eles haviam arranjado. Eu não sabia disso sobre sua história. Como você lidou com isso? Não muito bem. No começo, ela admitiu. Passei anos tentando provar meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu era uma decepção. Demorou para perceber que família, a verdadeira família, nem sempre é sobre sangue. Enquanto Gabriela compartilhava sua própria jornada de afastamento e reconstrução, senti os primeiros vislumbres de um caminho a seguir através da minha própria dor.
A noite que começou com humilhação havia se transformado em algo inesperado. Um catalisador para o crescimento, para a reconsideração do que a família realmente significava. Quando cortamos o bolo da celebração, decorado com uma réplica comestível do logotipo da Souza Reis, eu havia tomado uma decisão. Os Almeida sempre seriam importantes para mim. Eles me deram estabilidade quando eu precisava desesperadamente. Mas eu não mediria mais meu valor pela aceitação deles, ou pela falta dela. Era hora de redefinir a família em meus próprios termos. Quando a celebração terminou, meu celular havia acumulado 6 chamadas perdidas e 11 mensagens de texto de vários Almeidas. Eles podiam esperar. Naquela noite, eu estava exatamente onde pertencia. 6 meses após aquele fatídico jantar de aniversário, eu estava sentada em meu novo escritório, com vista para São Paulo. A suíte de canto expandida refletia minhas crescentes responsabilidades na Souza Reis, com uma parede dedicada a cartas de agradecimento, emolduradas de clientes cujos futuros financeiros eu ajudei a garantir. A jornada desses últimos meses foi dolorosa e libertadora. Após a rejeição pública no Cantina do Sol, tirei 2 semanas de licença pessoal para processar o que havia acontecido. Durante esse tempo, comecei a trabalhar com a doutora Levine, uma terapeuta especializada em adoção e trauma familiar. Nossas sessões semanais me ajudaram a entender que meu valor nunca dependeu da validação dos Almeida, embora a rejeição deles tenha reaberto feridas do abandono da minha primeira infância. A necessidade de aprovação dos pais não desaparece automaticamente quando nos tornamos adultos. A doutora Levine explicou durante uma sessão particularmente esclarecedora, especialmente para adotados que já experimentaram a rejeição primária. Através da terapia e de grupos de apoio para adotados adultos, gradualmente passei a ver que meu relacionamento com os Almeida poderia ser reenquadrado. Eles forneceram estabilidade importante durante anos formativos, mas esperar que eles preenchessem todas as minhas necessidades de pertencimento havia colocado um fardo impossível nesse relacionamento. A cura real significava construir uma vida rica em conexões que afirmassem meu valor inerente, não como uma Almeida, mas como Helena. Com essa nova perspectiva, canalizei minha dor em um propósito, estabelecendo a Bolsa de Estudos Recomeço, um programa que oferece apoio financeiro e mentoria para jovens que estão saindo do sistema de lares adotivos. O primeiro grupo de 5 bolsistas estava agora prosperando em seu primeiro ano de faculdade, cada um recebendo não apenas ajuda com as mensalidades, mas o apoio contínuo que muitos ex-jovens de lares adotivos não têm. Meu relacionamento com os Almeida passou por sua própria transformação. 3 semanas após o jantar de aniversário, finalmente concordei em encontrar meus pais em um local neutro, uma cafeteria perto do meu escritório. A conversa foi difícil, mas necessária. Nós falhamos com você naquela noite, meu pai admitiu, sua confiança habitual subjugada. Ficamos chocados com o comportamento de Laura, mas isso não é desculpa para o nosso silêncio. Sempre consideramos você nossa filha, acrescentou minha mãe chorando. Mas percebemos que nunca entendemos completamente o que você precisava de nós como pais de uma criança adotada. Nós nos educamos, temos frequentado grupos de apoio para pais. Seus esforços eram sinceros, embora tardios. Estabelecemos novos limites. Eu participaria de algumas reuniões de família, mas não de todas. Manteria meu relacionamento com eles independentemente de Laura. Mais importante, eu exigi o apoio explícito deles se Laura tentasse novamente me excluir ou diminuir. Quanto a Laura, nosso relacionamento permaneceu distante. Sua gravidez progrediu e ela fez várias tentativas desajeitadas de se reconectar, especialmente depois de saber mais detalhes sobre meu sucesso financeiro. Mantive um contato educado, mas limitado, deixando claro que a confiança, uma vez quebrada, exigia mais do que uma reconciliação conveniente para ser reconstruída. Ela tem ciúmes de você, minha mãe confidenciou durante um de nossos almoços mensais. Sempre teve. Sua independência, seu sucesso, são coisas com as quais ela tem dificuldade. Entender a insegurança de Laura não desculpava seu comportamento, mas me ajudou a ver suas ações com compaixão em vez de amargura. Sua necessidade de afirmar sua posição como a filha de verdade dizia mais sobre suas inseguranças do que sobre meu valor. Meu relacionamento com a jovem Sofia, no entanto, floresceu.
Tornei-me sua mentora enquanto ela navegava pelas inscrições para a faculdade, e suas mensagens e ligações frequentes se tornaram um ponto alto em minhas semanas. Ela agora era caloura na escola de negócios da FGV, seguindo um caminho semelhante ao meu, mas com mais apoio do que eu tive na idade dela. Mais significativamente, minha definição de família se expandiu para além de relações de sangue ou documentação legal. A família de Gabriela me acolheu de todo o coração, convidando-me para jantares de domingo e celebrações de feriados onde eu era valorizada simplesmente por ser eu mesma. Minha amizade com Clara se aprofundou enquanto ela me apoiava nos difíceis meses de renegociação familiar. Meus colegas da Souza e Reis, particularmente Diana, Tiago e Marina, formaram uma família profissional unida que celebrava os sucessos uns dos outros sem competição ou condições. Hoje marcou outro marco. Recebi a notificação de uma correspondência de DNA através de um serviço de ancestralidade ao qual me juntei. Uma potencial meia-irmã do lado da minha mãe biológica entrou em contato, expressando interesse em se conectar. Ao contrário do meu eu adolescente, desesperada por família a qualquer custo, abordei essa possibilidade de uma posição de força, não de necessidade. Quer essa conexão se desenvolvesse em algo significativo ou não, eu não mais dependia de um único relacionamento para meu senso de pertencimento. Enquanto me preparava para jantar no Cantina do Sol, agora uma tradição semanal com minha família escolhida de amigos, refleti sobre o doloroso jantar de aniversário que, no final das contas, me libertou. A rejeição pública que parecera devastadora tornou-se o catalisador para construir uma vida mais autêntica. A verdade que descobri era simples e profunda. Família não é definida por DNA ou mesmo por papéis de adoção. Família consiste nas pessoas que abrem espaço para você ser totalmente você mesmo, que defendem sua dignidade mesmo quando é difícil, que celebram suas alegrias e o apoiam na dor sem condições ou comparações. Meu nome é Helena e não estou mais buscando ser uma Almeida ou qualquer outro sobrenome. Sou inteira e digna exatamente como sou, cercada por pessoas que me escolhem diariamente, assim como eu as escolho. A família que tenho agora não é a que eu esperava, mas é a que realmente me vê, e isso fez toda a diferença. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, clique no botão de inscrição e curta este vídeo para que outras pessoas passando por experiências semelhantes possam encontrar esta mensagem. Lembre-se que o sangue nem sempre faz uma família. Às vezes, os laços mais fortes são aqueles que nós mesmos construímos. Obrigada por ouvir minha jornada. E estou enviando amor para qualquer um que já se sentiu como se não pertencesse. Você pertence, sim. Talvez não onde você pensou primeiro.